Hoje eu vou fazer um exercício aqui que eu já fiz em outras temporadas. Vou montar a tabela da Premier League, do 20º colocado até o primeiro, até o campeão. Então eu vou montar quem vai ser rebaixado, quem vai estar no meio da tabela. Vou tentar acertar cada posição da Premier League. É bem difícil, né? A janela ainda não acabou, por exemplo. O Arsenal ainda não terminou de contratar. A gente não sabe se a Arteta não vai ganhar um novo reforço. A gente não sabe se o Liverpool ainda não vai contratar Alexander Isak, por exemplo. Então é um problema muito grande pra mim definir já. Então talvez haja alguma mudança do que eu escolhi aqui como campeão ou alguma outra parte em outro vídeo, mas eu preciso fazer porque eu faço isso antes da Premier League começar, né? Meus palpites vêm um pouco antes. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, eu tô aqui dentro do site, ok? Eu quero dar alguns avisos. Vai ter outro vídeo falando sobre outras ligas, ok? Previsões das outras ligas. E também lá eu vou dar dinâmica, vou falar de artilharia, vou falar de outras coisas nesse outro vídeo. Então não vai ter isso aqui agora. Eu só vou falar dos clubes e por que eu acho que eles vão estar em cada posição, só vou explicar essa parte. E não esqueçam também de deixar a tabela de vocês na aba de comentários. Pode ficar à vontade aí pra poder fazer isso também, cara. Quem vocês acham que vai ser campeão, os 6 primeiros, quem vocês acham que vai ser rebaixado, pode ir lá na aba de comentários fazer isso. Agora a gente vai começar isso aqui, cara. Quem é que é o último colocado da liga no meu ponto de vista? Pra mim vai ser o Burnley de Scott Parker. Eu fiquei muito pensando entre o Sunderland e o Burnley, inclusive já vou colocar o Sunderland aqui, né? Mas pra mim eles vão ser o último e o penúltimo colocados da liga. Não vejo grande chance deles ficarem. Vamos lá, entender a dinâmica do Burnley. O Burnley tem Scott Parker como treinador, é um treinador que tomou 9-0 com o Bournemouth, e pra quem acompanhou na época, pra quem lembrava do Bournemouth dele, eu lembro, ok? Era um time muito ofensivo, que não sabia se defender, com um elenco meio meme. Então não dava pra fazer aquela proposta dele. E eu, vendo os jogos do Burnley, eu sinto o mesmo sentimento. É um time que não sabe jogar de outro jeito. Pra mim ele vai ser massacrado na Premier League. Mas pode ser que ele cale minha boca e ele consiga ganhar vários jogos ali que eu não espero. Mas, cara, olhando pro elenco, o treinador, a proposta em si do Burnley, pra mim parece ser o pior time de todos. Eu acho que vai ser melhor que o Southampton da temporada passada, mas acho que vai ser ruim também. E o Sunderland contratou muito bem, montou um bom elenco, mas eu não gosto do treinador do Sunderland. É bem isso. Eu não confio no treinador do Sunderland. Eu acho ele um treinador ruim, não vai saber usar as peças. Diferente do que eu falei do Ipswich Town, né? O Ipswich Town que precisava montar um bom elenco, o Sunderland viveu a mesma coisa, só que o Ipswich Town tinha um bom treinador. Eu não acredito no treinador do Sunderland, então eu acho que ele vai ser rebaixado também. E aqui vem o grande ponto, né? Quem é que vai ser rebaixado junto? Todo mundo colocaria provavelmente o Leeds aqui, mas eu vou colocar o Wolves, cara. Eu acho que o Wolves contratou muito mal. Eu gosto de Vitor Pereira, acho um treinador bom. Inclusive, a única arma que o Wolves tem pra ficar é ele hoje, porque eles perderam o Matheus Cunha, que era um jogador que provavelmente deu aí 12 pontos ao Wolves na temporada passada sozinho, além do impacto que ele deve ter em outras pontuações ali. Então, o impacto gigantesco de Matheus Cunha era o suficiente pro Wolves ficar. Eles não contrataram um substituto à altura, que eu coloquei lá no meu vídeo, né? Eu falei, eles precisam de substituto à altura, eles não foram atrás. Então, pra mim, o Wolves hoje é um time muito exposto, ok? Não vejo o Wolves com poder o suficiente pra ficar na Premier League. Eu acho que eles vão ser rebaixados nessa temporada. Finalmente, cara, porque eles estão pedindo isso há muito tempo. Em 17º, eu vou colocar o Leeds, que deve lutar até o último dia da temporada pra poder ficar. Daniel Farke tá montando um novo esquema tático, que é bem interessante e tudo mais. Eu gosto da proposta dele, ele tendo pra um lado mais defensivo. Ele entendeu a demanda que ele tem nas mãos e que ele não pode mais vacilar, né? Com essa demanda que ele vai ter nas mãos ali. Ele vai ter que montar um esquema mais defensivo e ele tá fazendo isso. Então, eu acredito que o Leeds consegue ficar dos times que subiram a quem tem mais chance, apesar do elenco não ser nada demais. Aqui eu vou colocar o Brentford em 16º colocado. O Brentford mudou de treinador, perdeu o grande treinador, vendeu boa parte das peças boas do elenco. Tem algumas peças interessantes ali, uma zaga interessante, mas eu não sei como é que esse novo treinador vai trabalhar eles. Eu não tô levando nenhuma fé, eu acho que o Brentford vai disputar rebaixamento aí durante uma parte significativa da temporada. Lembrando que o próprio ex-treinador do Brentford, né, que agora tá no Tottenham, ele já tava sofrendo com isso em outras temporadas, né? Então, agora que o elenco tá pior, com um treinador novo, e eu não tenho nenhuma fé no Brentford, não tem elenco pra ficar. Pode ser que seja até rebaixado no lugar do Wolves, eu não duvido. Inclusive, eu encerro aqui a zona de rebaixamento. Pra mim, a zona de rebaixamento vai ser definida por esses 5 clubes que vocês estão vendo aqui. Eu acho que nenhum outro vai sofrer tanto pra estar na zona de rebaixamento. Eu acho que eles vão estar perto, mas com alguma segurança de ficar fora. E aqui eu coloco o nosso querido Everton, que é um time que vem sobrevivendo aí já há muito tempo. Eu gosto do elenco atual do Everton. Eu não acho bom. É uma montagem pra mim que é ruim, mas que tem bons jogadores ali, né? Eu acho que é um catado de jogadores, não parece ter um plano claro. É uma crítica que eu posso fazer ao Everton, mas não é ruim não. Então eu acho que o Everton consegue ficar vivo, né? Então agora a gente tem o 14º até o 12º, né? A zona de segurança. São times que vão estar ali mais longe da zona de rebaixamentos, mas vão estar pisando ali em alguma parte da temporada, ok? Eu vou colocar o West Ham em 14º colocado. Não tá passando nenhuma segurança o time de Graham Potter. Potter, teoricamente, deveria estar no meio da tabela, ok? Ou na parte de cima, já tentando disputar uma vaga europeia, porque o elenco do West Ham era interessante. O West Ham vendeu algumas peças ali, ainda tem um elenco interessante e não tem motivo, razão e circunstância para o elenco do West Ham ser rebaixado ou tá na zona de rebaixamento.
se acontecer, cara, pode colocar a culpa em Potter. Mas o que eu acho que pode acabar rolando é eles demitirem Potter e ir atrás de outro treinador no meio da temporada. Sobreviver, porque o elenco é bom. Eu volto a falar. O elenco é bom e o West Ham tem moral pra contratar um treinador interessante. Então, não vejo um grande problema. Aqui eu coloco o Fulham. Pra mim, o Fulham vai descer de nível nessa temporada. Não tá contratando bem. Mesmo que contrate até o fim da temporada, não acho que seja o suficiente. E eu acredito que o Fulham vai sofrer bastante. Apesar disso, o elenco do Fulham não é tão ruim. Então, o elenco do Fulham tá um pouquinho melhor que um Everton, um pouquinho melhor que outros times. Tem jogadores interessantes ali, cara. Não vou dizer que é um elenco ruim, não. Só que falta mais, né? Pra você ficar na parte mais de cima, você precisa de um elenco melhor. A grande sacada do Fulham é o treinador. O treinador é bom, cara. O treinador acho que não deixa esse time ser rebaixado, não. Um treinador, assim, que é sólido, é sólido. Ele consegue ganhar jogos difíceis, ele consegue se manter em jogos médios e jogos fáceis ele ganha também. Então, é um cara que consegue pontuar bem. Quase conseguiu meter ali na vaga europeia o Fulham na temporada passada. Eu acredito nele. 12º eu vou colocar o Crystal Palace, cara, de Oliver Glasner. É um motivo bem específico. O Palace perdeu o jogador e não contratou bem. É simplesmente isso. O treinador é muito bom e eu duvido que ele vai sofrer. Acho que ele pode parar numa zona de rebaixamento em alguma parte da temporada e eu acredito que o Palace deve guivar a liga pra ganhar a Conference League. Tem toda a chance disso acontecer. Ganhando a Conference, eles vão se classificar aí pra algo maior, então é melhor focar muito por lá. Por isso eu acho que o Palace vai acabar perdendo uma pontuação legal e talvez até uma parte da temporada esteja na parte mais de baixo, ali perto da zona de rebaixamento. Deixo essa previsão aqui, ok? Eu acredito que pode acabar acontecendo isso aí. Agora, né, a gente fala aqui de outros clubes, né? Agora é uma parte um pouco mais segura. O Bournemouth, eu duvido que ele vai estar super mal. Duvido muito. O Bournemouth contratou um ótimo zagueiro, né? Um zagueiro aí que tem uma regularidade física muito boa e que tem nível de Premier League. Substituiu bem e deve contratar ainda no meio da temporada e também ao fim dessa janela, né? Que ainda não fechou. Então, pra mim, o Bournemouth tá bem na liga. O Nottingham Forest não vai repetir a campanha. De jeito nenhum. Eu não acredito nem um pouco que o Forest tem capacidade de repetir a campanha que fez. Pra mim, vai ficar em 10º colocado no meio da tabela. Vai ser um time bom. Vai ser um time que não vai estar em dúvida se vai ser rebaixado ou não. Vai ser um time que vai tirar jogo de time grande, mas eu não acredito que o Forest tenha o que é necessário pra poder se manter na parte de cima, como fez na temporada passada, né? Perdeu alguns jogadores e também o Forest já tava descendo de nível naquela época. As pessoas se adaptaram ao Forest, entenderam como combater eles. Nessa temporada eles vão estar melhor nessa parte. Nono colocado eu vou colocar o Tottenham, cara. Pra mim, eu acho a escolha de treinador do Tottenham muito boa, mas é um treinador que vai ter que aprender a jogar em time grande. E também vai ter um elenco meio que novo, né? O Tottenham tá contratando bastante, tá mudando muito o elenco e ele vai ter que adaptar essa galera aí, vai ter que ficar adaptando o time, vai ter lesão aqui, lesão ali. Até ele achar o time ideal, achar os jogadores certos, vai demorar um tempo, eles devem perder ponto com isso. Não acredito muito no Tottenham, mas eu coloco o Tottenham um patamar acima do Forest e do Bournemouth. Pra mim, o Tottenham, ele vai estar disputando as vagas europeias, diferente dos outros dois times aqui. Eu acho que ele vai ficar perambulando por essas zonas aqui, talvez tenha até um ótimo início de temporada, né? Um hypezinho do treinador novo ali, que vai fazer a galera jogar bem, acreditar nas coisas, sabe? E com o passar do tempo com a temporada, eles vão decaindo, né? Esse início aqui deles contra o time do Paris Saint-Germain já mostrou esses sinais aqui. E eu acredito que com o tempo também as pessoas vão se adaptar ao estilo de Thomas Frank, como todo mundo se adaptava ao Brentford, né? O pessoal com o tempo aprende a jogar contra. Agora, em 8º lugar, eu vou colocar o Brighton. E eu vou explicar o porquê. O Brighton tem elenco pra conseguir ficar em posições acima, pra pegar vaga no Big Six. Tem como. Vou deixar isso bem claro pra vocês que tem como. Agora, tem um problema grave, muito grave. É que o Brighton, ele vendeu muito jogador e contratou muito jogador. Então o Brighton tem um elenco muito cheio. Pra um treinador jovem, que nem Fabian Russell, é difícil. Ele tem futebol pra nessa temporada conseguir fazer mais e ficar entre os primeiros. Tem. Só que pra colocar em prática, ele vai ter que treinar esses jogadores novos. Então eu acredito que o Brighton vai acabar perdendo muita pontuação besta, com o campo desequilibrado, com o jogador ainda aprendendo, perdendo oportunidade, sabe? Esse tipo de cenário vai acontecer. E o Brighton ainda tá muito rotativo no mercado de transferências. Então o Brighton, ele tá ainda pensando quem vai vender, quem vai comprar, vai sair tal jogador, vai sair fulano de tal, vai ficar fulano de tal. Então o Brighton depende de algumas coisas. Por exemplo, se perder Baleba, ferrou ali no meio de campo, porque o outro meia também que eles têm de alto nível, né? Tá também sendo um alvo de mercado de muitos clubes por um valor bom. Então eles talvez tenham que vender os dois e já ir atrás de outro, sabe? O Brighton hoje tá vivendo um cenário bem desgraçado, assim, em questão de manter o elenco, né? Ele tá vendendo uma galera que não devia vender e ainda não tá nada muito certo. Ou seja, é muita incerteza, é muita inconsistência pra o Brighton conseguir pontuar bem. Eu acho que na próxima temporada, na próxima previsão, eu acho que eu vou colocar o Brighton em uma posição muito melhor. Eu acredito que até o fim da temporada o Brighton vai estar ajeitadinho já pra mostrar um verdadeiro bom futebol na próxima temporada, não nessa. É a minha previsão. Estive errado na última, né? Eu falei isso do Forest. E o Forest, que eu achava que ia pegar na próxima, pegou a vaga nessa temporada, né? A vaga europeia, né? Cara, em 7º lugar, eu vou colocar aqui o Newcastle, ok? Em 7º lugar. Eu acho que o Newcastle deve ficar nessa posição. É que eu vou explicar o que aconteceu com o Newcastle. Primeira coisa importante, o caso Alexander Isak. Eu não sei se ele vai ficar. Ele tá forçando pra sair. E o Newcastle não quer vender, porque o Newcastle não tem substituto. Não faz nenhum sentido o Newcastle vender. Se ele se comportar do jeito que eu tô pensando que ele vai, cara, ele vai prejudicar muito o Newcastle na temporada. Se ele sair, ferrou também, porque eles não vão ter um 9 à altura. Então o Newcastle não tem como pontuar, ainda assim estando na Champions, né? Porque vai ter que conciliar os dois cenários.
Aí o Newcastle tem uma dor de cabeça gigante nas mãos, cara. É uma dor de cabeça que eu não sei explicar pra vocês como eles vão resolver. Só que aqui vem a parte da desinformação. Se você se informa por outras pessoas, né, por pessoas que têm informações erradas da coisa, eles vão te falar que o Newcastle tá muito mal. Não tá. O Newcastle contratou bem, o Newcastle evoluiu o nível do elenco na rodagem. Agora o Newcastle tá com um problema na camisa 9. O Newcastle não conseguiu um camisa 9 tentando tantos e tantos, mas o Newcastle ainda tem Isaac. Se Isaac se comportar que nem um ser humano, que nem um ser decente, né, que não fode o time dele porque ele quer sair, eu acho que eles conseguem ir bem. E sim, eu tô sendo bem mal educado. Se Isaac fizer o que eu penso que ele tá fazendo, eu vou ficar com muita raiva da cara dele, cara. Porque o comportamento dele é inaceitável. O Newcastle tratou ele muito bem. O Newcastle só não quer perder o jogador pra ficar sem centroavante. Ele deveria entender isso. E se ele não sair nessa janela, ele vai sair nas futuras. Ele não deveria forçar a saída. Tentar ter os últimos tempos dele de maior qualidade ali no Newcastle, até porque a torcida gosta muito dele, cara. Eu não gosto do comportamento que ele tá tendo agora. Eu acho que ele pode acabar ferrando com eles. Ele já ferrou, na verdade, né? Isso vai afetar a temporada inteira. Então o Newcastle eu acredito que deve ficar em sétimo por causa desse tipo de cenário. Mas a rodagem do elenco do Newcastle, comparado às últimas temporadas, nunca teve tão boa. As últimas contratações são muito boas. Jacob Ramsey vai quebrar um galho no meio de campo e nas pontas, que vai ajudar muito na rodagem do elenco, cara. Então não tem como colocar aqui o Newcastle como time ruim. O Newcastle tá bom. O Newcastle melhorou o elenco, melhorou a ponta direita, né? Trazendo o tal do Elanga, né? Elanga é um jogador melhor do que Jacob Murphy. Então, cara, não tem do que falar, cara. Se alguém tá te dizendo que o Newcastle tá ruim, a pessoa não conhece o elenco do Newcastle. É simplesmente isso, cara. Agora o Newcastle precisa arrumar um 9, né? Mesmo que não venda Isaac, precisa arrumar um 9 imediatamente, que provavelmente até o fim da janela eles vão ter. Agora pode ser que não seja um 9 dos sonhos, pode ser que seja um 9 que vocês não esperem, né? Vou colocar aqui o Manchester United como sexto colocado. Eu vou dar um voto de fé no treinador do Manchester, cara, e nas contratações. Eu gostei das contratações, o Manchester tava jogando bem nos jogos que eu vi, tava com bons sinais, mas ainda parece ser um time meio pipoqueiro. O Manchester parece ser o tipo de clube que gosta de pegar um bom resultado e jogar no lixo. Diferente do quinto colocado aqui, que vai pegar a zona de Champions, que pra mim é o Aston Villa. Acho que o Aston Villa vai guivar um pouquinho a liga pra poder ganhar a Europa League, mas eu gosto do que o Aston Villa tá fazendo. Até o fim dessa janela, o Aston Villa deve contratar pelo menos alguns jogadores. E também, no meio da janela, deve contratar mais pra manter o elenco. Eu acho que o Villa vai priorizar bastante ali em tentar ganhar a Europa League, porque é bem possível. Isso vai fazer com que o Villa pontue um pouco menos e não consiga ficar estável ali no topo, mas eu acho que vai ficar estável o suficiente aí pra temporada. E aí vocês veem os cenários hipotéticos aqui, né? O Brighton pode ser que não tenha esse delay aí de jogadores novos, o cara consiga arrumar tudo rápido e ele seja o quinto colocado. O Newcastle pode ser que Isaac pressione pra sair, mas perceba que não vai sair, aí ele vai jogar direito durante a temporada, e aí o Newcastle é o quinto, né? O Manchester United pode ter uma crescente a cada dia de temporada, se tornar um time grande de novo e ficar em quinto. Então todos os times eles meio que disputam. Eu só não acredito no Tottenham, por isso até que ele tá no meio da tabela aqui, né? Por isso que eu não considero ele como provável. Agora todos esses times estão disputando meio que entre eles, eu tenho que deixar isso bem claro pra você. Agora, a gente vai falar de outra coisa, né? Agora começa os disputantes do título. Aqui não é uma galera que tá permitida a não disputar o título. O Chelsea, a partir de agora, tem que começar a disputar o título. Não existe mais a desculpa do treinador novo. Você ganhou o Mundial de Clubes. Agora a cobrança vem. Agora eu quero ver você nas primeiras posições. Agora eu quero ver regularidade de pontuação. Não é tipo, vou pontuar e vou chegar numa entrevista coletiva e vou falar, nossa, não estamos disputando o título. Não. Se você falar isso, pode ir pra puta que te pariu. Porque você é um treinador covarde. Esse que é o nome, ok? Covarde. Porque isso é papinho de covarde. Agora eu quero ver do que ele é capaz. Porque ele é um treinador guardiolista e um treinador com elenco bom nas mãos. Não tem mais essa desculpa. O Chelsea não tem um elenco perfeito. Ninguém tem. O Chelsea tem um problema que é o goleiro. Acabou. O resto eles têm jogador. Até o reserva do Chelsea seria muito bem-vindo em muitos desses clubes que estão aqui. Então acabou as desculpas. Acabou o mediano, o medíocre. O Chelsea tá na Champions, tá na Premier League pra disputar o título e vai ter que disputar. Essa é a cobrança mínima pro Chelsea. E sim, eu tô pegando pesado com o Chelsea e ele tá em quarto lugar aqui pra mim. Eu não acho que ele vai ganhar, mas tem que estar disputando o título. Ou seja, tem que estar perto ali do primeiro colocado ali, com aquela chance de poder, né, em algum momento passar o primeiro colocado. Pra mim é isso que o Chelsea tem que fazer nessa temporada. E em terceiro lugar, cara, eu vou colocar o Liverpool. Agora eu surpreendi todo mundo, né? Nossa, tu colocou o Liverpool em terceiro, cara. Como assim o Liverpool vai ganhar? Não sei. Aqui a gente começa a conversar sobre coisas importantes. Cara, Arne Slot teve uma primeira temporada brilhante. Eu gostei muito do que ele fez. Ele fez muito com pouco. Mas o Liverpool não fez uma janela que eu considero interessante o suficiente. A janela é boa, só que ela não resolve problemas de outras áreas do campo que vão te cobrar. Você não pode só melhorar o ataque. Você tem que melhorar tudo. Você tem que melhorar outras partes. Gravenberch não tem reserva. Eu me pergunto pra vocês como é que vai ser a temporada. É de novo 4.000 minutos dele? Ele é o quê? Ele é um ser humano? Ele é uma máquina? Eu não tô entendendo isso aqui. Eles estão achando que é o quê? Que não tem custo? Se tu põe um jogador pra jogar a temporada inteira como ele jogou, ele vai se lesionar em algum momento, cara. Ou ele vai ficar totalmente ferrado fisicamente e ele não vai conseguir desempenhar bem. O Liverpool tá apostando em um único cara. E é o único cara que quando ele sai do meio de campo, o Liverpool desmonta. O Liverpool não tem equilíbrio defensivo sem ele em campo. Então, meus amigos, eu não tenho como olhar um problema tão grave que o Liverpool não resolveu e não parece estar nos planos de resolver, né? O Liverpool deve
contratar em um camisa 9 ou algum jogador pro ataque, não necessariamente uma posição do meio de campo, então o Liverpool tá ferrado, cara. Eu não vejo como. Eles tinham que contratar um reserva à altura pra Gravenberch, cara. Um cara ali que mantenha pelo menos o nível defensivo. Não dá pra ficar exposto. E aí a gente tem outros problemas. O treinador do Liverpool nessa pré-temporada mostrou padrões ali de um time mais ofensivo. Vai usar lateral de sobreposição, vai subir linha, vai fazer um jogo mais ofensivo, né? Que era um grande problema ali do Liverpool. Quando ele enfrentava um time muito defensivo, tava com dificuldade de atacar. Só que aí que vem a merda. Por quê? Quando você faz isso, não deixa seu time exposto. Os times em volta aqui estão todos melhores. Tá todo mundo melhorando seus elencos. Os times médios não estão conseguindo contratar bem, mas estão ainda com o elenco pra se manter na liga. Mas os times grandes estão com um elenco melhor. Então, agora, quando o Liverpool for enfrentar do 8º até o primeiro colocado, ele vai ter dor de cabeça. Porque ele vai estar jogando de maneira mais ofensiva. E aí eu não sei como é que vai ser o equilíbrio em campo. O Liverpool não tem mais algumas peças que resolviam a parte criativa do time, né? Que ia lá e fazia aquele passe decisivo. Agora vai depender exclusivamente de Salah? Não sei, cara. Assim, mesmo que Isaac vá pro Liverpool, eu não tenho uma garantia que o Liverpool vai pontuar o suficiente. Pra mim, o Liverpool vai sofrer com essas mudanças aí, até encaixar, e eu acho que nessa temporada ele não consegue ganhar a liga. Apesar disso, a gente vai falar do Liverpool em outro vídeo lá. Eu acho que o Liverpool vai ser um time interessante na Champions, mas na parte da Champions League a gente fala um pouco sobre isso, ok? Mas por enquanto, eu acho que pra liga, pra pontuar, lembrando pontuação, ele deve perder alguns pontos que nessa temporada ele não perdeu. Pra mim, o Liverpool tá em um claro padrão de quedas de rendimento. Agora vai ficar entre o campeão e o segundo colocado. Quem é que eu coloquei como campeão e por quê? Segundo colocado, o Manchester City, campeão, o Arsenal. E sim, agora o torcedor do Chelsea tá revoltado. Meu Deus, eu botou o Arsenal campeão, meu Deus. Volto a falar uma coisa que eu falei anteriormente. Minha análise, ela não é clubista. Eu tô pouco me fudendo, ok? A minha análise, ela é imparcial. Se eu ver problema em um clube, mesmo que seja o meu, eu vou criticar. Se eu ver problema e se eu ver solução em outro clube, se eu ver um time jogando bem, eu vou falar. E aqui a gente tem sinais claros aqui dos times que podem disputar o título. E eu vou explicar o porquê. O Manchester City, pra mim, vai ficar na cola do Arsenal a temporada inteira. O City parece estar com sinais ali de que ele tá se recuperando. O problema é que tem muito jogador novo, tem muito jogador pra colocar ali no esquema tático e Guardiola vai demorar um tempo pra fazer isso. Guardiola está mudando o seu esquema tático pra usar 4-2-3-1, 4-1-4-1 e 4-3-3. Ele tá dando um passo atrás na linha alta e um passo atrás no equilíbrio defensivo do time. Ele vai evitar usar a linha de 3 em vários jogos, provavelmente, porque tava dando ruim pra caramba na parte defensiva. Isso vai fazer com que o City pontue mais do que na temporada anterior. O City vai estar na disputa do título, provavelmente. Se Rodrigo vir, o City tem uma chance grandiosa de ganhar o título. E aí talvez eu colocaria até o City como campeão. O problema é que ainda não aconteceu. E aí vem a limitação da época que eu tô gravando isso aqui. Eu tô gravando isso aqui pra sair antes da Premier League começar. Então essa limitação me ferra. Por isso, pra mim, o City tá em segundo colocado, mas com o Rodrigo vindo, eu acho que pode até ser campeão. Pra mim vai ser uma disputa tripla entre esses três times aqui que vão estar com pontuações altas. Mas eu acho que o Liverpool vai perder uma pontuação ali durante a temporada, não vai conseguir manter. E o Arsenal vai ser campeão. E por que eu coloquei o Arsenal campeão, cara? Cara, se tu bater o olho no Arsenal e ver os empates, as derrotas da temporada passada, eram problemas que eu já falei aqui no canal há muito tempo, né? Falta de rodar elenco, falta de camisa 9 de qualidade, falta disso e daquilo que eu fui falando ao longo do tempo. E Arteta foi adaptando. E não contratava a peça pra solucionar. Hoje o Arsenal tem dois problemas que são graves, mas que são solucionáveis. Primeiro, na janela do meio da temporada, ele pode vender alguns jogadores e resolver esses dois problemas. Então não é tão grave assim. E esses problemas não são coisas que destroem o time. Vou tentar te explicar. O Arsenal não tem um ponto esquerda do nível que deveria ter. Então, o melhor ponto esquerda deles é Trossard hoje. Isso não é um sinal muito bom. Martinelli teve queda de rendimento na última temporada e não estava mostrando bons sinais. Agora, Martinelli pode nessa temporada se recuperar. Trossard tá no auge da carreira, então ele pode fazer a melhor temporada da carreira dele a qualquer momento. Então o Arsenal talvez nem sequer seja um problema, né? Porque a gente não sabe se Trossard não pode fazer uma temporada de gênio aí durante essa temporada, porque realmente ele tá no auge da carreira dele. Então o Arsenal, o problema da ponta esquerda não é tão grande assim. Agora, se o Arsenal não tivesse ponta esquerda de alto nível, pode buscar no meio da temporada ali e aí resolver esse problema. O segundo problema, e que é grave, é o problema da falta de criatividade quando você não tem Odegaard em campo, né? Que é um problema que não foi resolvido, mas pode ser resolvido no meio da temporada e também com alguma temporada boa de um jogador do elenco ali que disputa no meio de campo. O Fábio Vieira pode fazer uma temporada prime dele do nada. Então não dá pra saber, ok? Mas o que eu te digo é que a rodagem de elenco do Arsenal tá muito boa. O Arsenal tem um camisa 9 de elite que agora bate em nível com o Haaland e o Arsenal tem todos os motivos pra poder ganhar a Premier League. Se eu fosse o treinador do Arsenal, eu tentaria ao máximo focar na Premier League, ganhar um máximo de ponto no começo dela e tentar botar uma vantagem gigante e tentar manter até o fim da temporada. Se eu tivesse com uma vantagem de 12 pontos assim, eu tentaria manter até o fim. Sacrificaria a Champions. Foda-se a Champions, não vou tentar ganhar. Vou botar elenco rodado na Champions, tô nem aí. Eu vou ganhar essa merda. É a mentalidade, tipo, eu vou ganhar essa porra. A galera não vai parar de me zoar. A galera vai parar de zoar o Arsenal. Eu vou ganhar porque eu sou um bom treinador. É isso que a Arteta hoje ele tem que fazer, no meu ponto de vista, ok? Lembrando, não é um ponto de vista que você tem, não é um ponto de vista que fulano de tal tem, é meu ponto de vista. O Arsenal hoje tem que fazer isso. E pra mim, por isso, o Arsenal vai ser campeão
campeão. Acredito fielmente que hoje eles têm a rodagem de elenco necessária pra poder ganhar. E hoje também, com algumas lesões, eles têm números 2 ali que tem um nível legal. Jogadores que podem acabar evoluindo ali durante a temporada e se tornarem monstros durante a liga ali e que vão garantir o título. Essa é a minha previsão, ok? Deixa de vocês aí na aba de comentários, como eu falei. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se possível, também usa a opção de hype, tem na aba de comentários aí se tiver no smartphone. Se possível, também me siga no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente. Talvez eu mude minha previsão no meio da temporada, a depender das contratações ali, né? E aí talvez eu faça um novo vídeo e tudo mais, e aí eu falo nesse novo vídeo com as mudanças, o que eu mudei de ideia, né, durante a temporada. Porque é muito difícil fazer isso aqui sem a janela tá fechada, né? Aí já não é um problema meu, né? Aí é um problema de como tá funcionando a liga. Enfim, cara, acabou isso por aqui. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado quem viu o vídeo inteiro. É isso, rapaziada. Tchau.